Oi, pessoal da TV Abrala, estamos hoje aqui com a doutora Emanuele Tramonte e com a enfermeira Tatiane Bássiga, ambas da equipe de oncologia do IBCC, e vamos falar sobre os cuidados no transplante de medula óssea. Doutora Emanuele e Tatiane, muito obrigado pela participação aqui na TV Abrale. Eu que agradeço, Tiago, o convite. Prazer estar aqui com você, Tiago. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês o que é o transplante de medula óssea. O transplante de células tronco hematopoética, basicamente, ele seria você substituir a medula, né, as célulazinhas dessa medula que está comprometida ou por uma doença oncológica, uma neoplasia, um câncer, ou mesmo que foi comprometido por causa de um tratamento. Então, você substitui essa medula doente ou deficitária por uma medula sadia. Em termos assim, basicamente é isso. Ele é um procedimento que, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ele não é um procedimento cirúrgico no sentido assim, não vou abrir e tirar um órgão sólido específico, né? Lógico que a medula, ela é, né? Ele é uma técnica cirúrgica, né? Que o paciente tem algumas modalidades que a gente pode falar mais para frente, de tipos de coleta. Por falar em tipos de transplantes, né, ouvimos sempre falar em alguns tipos, né, alogênico, autólogo, né, e nesses tipos de transplantes o paciente precisa sempre ficar internado esperando a pega da medula, tão falada pega da medula? Isso, Tiago, ele precisa sim. Então, nós temos os tipos de transplantes, nós temos o transplante alogênico, que ele vem de outro doador. Ele pode ser aparentado, que é como o próprio nome diz, né? É de um parente, pai, mãe, irmãos, alguém que vai ser compatível com esse paciente. Tem o não aparentado, que ele também é compatível, mas não é de um membro da família. Ele pode vir, ele vem de um banco, né, de dados, pode ser até internacional. Essa medula vem de fora do país. E na classe dos transplantes, E na classe dos transplantes alogênicos, temos também a modalidade que chama haploidênticos, que é em algumas indicações, né? Quando não se acha um 100% compatível, que a gente fala, o haploidêntico, ele tem 50% de compatibilidade, no caso vai ser o pai ou a mãe. Tem o autólogo, né? Como o autogênico, como o próprio nome diz, é a medula do próprio paciente, ele recebe. Então, essa medula tem que ser uma medula sadia. Tem que ser algum tipo de doença maligna, oncológica, que ele não tenha cometido a medula óssea, né? Para esse paciente receber a própria medula dele. E tem o singênico, que a gente fala, que são transplantes entre irmãos gêmeos idênticos, né? Então, esses são os tipos de transplantes. E realmente, assim, o paciente, ele interna, tem lá o seu diagnóstico, é decidido o protocolo que ele vai receber, que ele vai realizar. Existe o condicionamento que a gente fala, que são, né, dependendo da doença, tem seus quimioterápicos que ele recebe antes do transplante. Então, é pré-transplante, a gente condiciona esse paciente, geralmente, né, que não falo, tudo vai variar dependendo do protocolo, 4 dias, 7, 10 dias, mas é pré-transplante. A gente fala no D0, né, no dia 0, ele recebe essa medula sadia, e aí ele tem que realmente esperar internado, que a gente chama da pega medular. Pode variar entre 2, 3 semanas, né, até ter o que a gente fala pega neutrofílica, que são os neutrófilos, que é as célulazinhas de defesa, tem a pega das plaquetas, que são as células, né, de coagulação, as hemácias, enfim, até ele ter o seu hemograma, vamos considerar assim, que saiu de uma aplasia, né, de uma medula sem produção de célula, ele começa a apresentar a produção de célula, que é a produção das células do doador, né? Então, realmente, ele precisa ficar internado, sim, porque é um paciente que precisa de uma monitorização criteriosa, né? Tanto de sinais vitais quanto de exames laboratoriais, são pacientes para
alto risco de infecção, né, e diversas outras intercorrências que pode ter pós-transplante. Então, até ele ter a pega, ele necessariamente fica hospitalizado. Devido também a essa imunossupressão do paciente, ele acaba ficando internado com a gente, onde ele é acompanhado por toda a equipe multidisciplinar. E dentro desse período de internação, ele fica num quarto de pressão positiva, onde tem o filtro EPA, sendo monitorado 24 horas juntamente com toda a equipe. Que aí é como a doutora Manu falou, que durante esse período vai ser realizado exames de sangue diariamente, controle de sinais vitais, que aí tem o controle também do balanço hídrico, o controle do peso, para a gente estar monitorando esse paciente e estar evitando qualquer complicações futuras aí. Falando de pré-transplante, né? Aí vem internação, né? Pelo que eu percebi, vem um processo de altas doses de quimioterapia. E quais os cuidados que o paciente precisa ter? Ele pode receber visita nesse momento, nessa etapa do transplante? Então, a gente sempre orienta o paciente também a ter uma boa higienização das mãos, higienização oral na escovação dos dentes, fazendo a higiene corretamente, manter a pele sempre seca, hidratada, não roer unhas. Quando começa a soltar aquelas pelinhas da pele, para ele evitar puxar, evitando lesão. Se ele apresentar alguma dor, vômito, diarreia, se ele tiver queixa de sangramento, algum machucado, fissura, ele tem que estar comunicando a enfermagem imediatamente para a enfermagem comunicar a equipe e a gente entrar com as intervenções adequadas. Como a nossa enfermeira Tati, né, já elucidou, então tem que ter esses cuidados mesmo com tudo isso que ela já relatou, parte oral, unha, desde tudo antes tem que ser inspecionado para ser tratado. Se tiver uma micose de unha, se usar aparelho tem que tirar. Então, essas coisas, tudo que a gente pensa assim, que possa ser um foco de infecção ou virar uma infecção. Como são pacientes graves, né, sem imunidade, porque está com essa medula sem as células de defesa, né, vamos dizer assim. Geralmente ele fica, no caso da pediatria, com um acompanhante. Esse acompanhante, né, pode ser qualquer pessoa acima de 18 anos, pai, mãe, irmão, tio, enfim. É feita a rotina, assim, de cada hospital, mas no geral esses pacientes não recebem visitas. A gente evita, assim, até ficar trocando muito de acompanhante, lógico, um caso necessário, vai, né, para mãe, o pai descansar, enfim, mas não dentro da unidade a gente evita essa circulação, principalmente agora, né, também nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, então é mais criterioso ainda, mas mesmo no ambiente, né, de rotina normal, que não fosse a pandemia, o paciente não recebe visita, ele fica mesmo com o acompanhante e o acompanhante faz todos as padronizações de higiene, de tudo que é orientado no setor. Sabemos que a pega da medula é cercada de muita ansiedade, né? E também de muito alívio quando ela acontece, né? Depois de quanto tempo o paciente pode ir para casa? Olha, Tiago, então como a gente já comentou, né? A gente geralmente espera que ele tenha essa pega medular, né, essa enxertia aí de 2 a 3 semanas após, né, o que ele recebe o transplante, né, a medula. E aí vai depender de como esse paciente passou nesse processo. Se ele teve por exemplo, alguma reação pós-transplante, fez, por exemplo, uma doença do enxerto contra-hospedeiro, que a gente chama de DASH, né, a sigla. Então, assim, vai depender. Se ele passou sem nenhuma grave intercorrência, que necessitou de, né, manejo e terapias, geralmente ele acaba, assim, com 1 mês recebendo alta do hospital, mas, assim, continua na cidade da onde ele transplantou, fazendo o acompanhamento ambulatorial, retornando aí cada 3 vezes por semana, tudo pelo menos ali até os 100 dias pós-transplante. Agora, sim, então não vai existir uma data fixa para alta, porque vai depender do que ele teve de intercorrência após o transplante, né? Se ele fez um DASH grave, de pele, de fígado, enfim, ou qualquer outra intercorrência, ele vai ficar mais tempo hospitalizado. Agora, se foi tudo bem, teve aquelas intercorrências básicas, uma náusea, uma coisa,
né? Ele teve a pega medular, então tem os critérios, né, para alta também, né? Beleza, o paciente transplantou, ficou tudo bem, não teve graves intercorrências, mas a gente considera, né, enxertia, pega medular, ele tem que ter um hemograma por 3 dias com mais de 500 neutrófilos, acima de 20 mil plaquetas, sem ter recebido transfusão, né? Então tem vários critérios que a gente avalia para esse paciente poder receber a alta do hospital. Ele tem que estar comendo pela boca, a gente tem a fase que a gente vai transicionar os medicamentos que ele está fazendo pela veia, né, endovenoso, ele já tem que estar fazendo uso via oral, porque ele vai com uma quantidade razoável de medicamentos para casa. Então, tem várias coisinhas assim que é só mesmo inerente de cada paciente. Então, ele pode transplantar e em 3 semanas receber a alta, como ele pode ficar 3 meses no hospital, se, né, for um paciente mais crítico. Vamos agora para a parte dos cuidados novamente, né? Falamos já sobre os cuidados que o paciente deve ter durante a internação, né? Durante o processo de altas doses quimioterápicas. Agora a gente sabe que o transplante não acaba quando acontece a pega da medula, a alta, o transplante continua, né? O paciente vai para casa, quais são os cuidados que ele tem que ter em casa? Principalmente em relação à limpeza, ao contato com plantas, animais. O sistema imunológico, ele não protege totalmente ainda de vírus, bactéria, fungos, como ele protegia antigamente. Então, devido a isso, em casa ele também tem um risco muito grande de estar contraindo aí infecções. Por conta disso, a gente orienta a higienização das mãos com muita frequência, que assim é uma das melhores opções aí para estar prevenido infecção. Temos também que estar orientando, ele não pode ter vergonha de pedir para estar pacientes, visitantes, que no caso não é recomendado. Mas se aparecer em casa, tá pedindo para estar higienizando as mãos também. Temos que ter aí o controle da higienização da cavidade oral também. Realizar a higiene sempre após as refeições, antes de dormir, após acordar. Ter essa higienização aí completinha, adequada para estar evitando qualquer complicação também. Temos que ter os cuidados, como o Thiago perguntou, com plantas e animais, evitando a fim da transmissão de bactérias também e podendo acarretar isso para o paciente. Evitar contato com crianças que tomaram vacina contra cachumba, sarampo, rubéola, poliomielite, porque esses vírus aí são eliminados num período de 2 a 3 semanas, até 4 semanas mais ou menos, e podendo transferir para os pacientes também se ficar próximo dessas crianças. Temos que ter o cuidado na hora do banho, tá tomando banho preferencialmente com água morna, com sabonete líquido, neutro. Temos que ter o cuidado também, troca de roupa diária, cremes hidratantes, para estar deixando a pele hidratada, mas à base de vitamina A e ureia. Temos também o cuidado de estar aí protegendo a pele, utilizando um filtro solar. Então, a gente vai adequando aí para eles. Doutora, e na alimentação, quais os cuidados para o transplantado? A alimentação é uma coisa muito importante para o paciente, tanto oncológico quanto o paciente transplantado, né? A gente tem sempre que pensar que eles são pacientes que eles não têm imunidade, né? Por conta do tratamento. Mesmo pós-transplante, que tá com hemograma legal, que a gente tá vendo que as células, né, tá funcionando tudo bem, mas a gente sabe que a imunidade dele, o moral, tudo de defesa mesmo, no transplante no autólogo, ela vai começar, assim, ficar 100% ali com 6 meses, e no halogênico pode levar até 2 anos, mesmo esse hemograma estando normal. Nós, né, preconizamos, assim, que a gente fala que é alimentação, dieta com alimentos cozidos, né? Então, assim, na verdade, ao contrário do que muita gente pensa, a criança, assim, ele pode comer de tudo. Ele pode comer tudo que a gente tem vontade. Pizza, lasanha, hambúrguer, entendeu? Mas é o que a gente fala. Tem que ser tudo, tem que passar por um processo de cozimento. Carne, seja carne de bovina, frango, peixes, tem que ser bem cozida, não pode ser carne que fique vermelha, crua, vegetais, legumes, tem que passar por um processo de cocção. Frutas, a gente libera frutas de casca grossa, né? Então, a gente não libera, assim, por exemplo, morango, uva, que tem a pele, né, a casca mais fina, aumenta o risco de, né, contaminação. Então, essas coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente orienta também não fazer uso de iogurtes que tem presença de esses lactobacilos vivos, né, que a gente fala que é bacana,
mas o organismo do paciente oncológico, ou seja, transplantado, que é imunodeprimido, que a gente fala, ele não sabe reconhecer se aquele bichinho é um bichinho do bem ou ele reconhece como um micro-organismo, né? A gente orienta, é o que a gente fala, ele pode comer tudo que ele quiser, mas a gente sempre orienta as mães a estar fazendo esses alimentos em casa, né? Que ela vai ter lá um controle de higiene dela. Sempre orienta, assim, a comprar unidades menores, né, que o paciente come tudo ou que sobrar joga fora, não comprar aquele pacotão que fica aberto ali vários dias no vidro, nem coisas que ficam mais de 24 horas, mesmo na geladeira, sabe? A gente tem esses cuidados, assim, mais regrados ali até os 100 dias, até uns 3 meses pós-transplante. Depois, assim, ele acaba voltando a ter uma rotina de vida normal, mas a gente sempre pede que se tome cuidado com higiene, com o lugar que come, né? Falando sobre essa questão do D+100, né, dos primeiros 100 dias, né, que são importantíssimos, né, é muito falado, né? A gente sabe que existe um planejamento, né, de vacinas, né? Os pacientes transplantados têm que fazer novamente as vacinas, né? Nesse momento eles precisam ter esses cuidados, né, de evitar aglomerações, de lavar as mãos, algo parecido com o que a gente está vivendo hoje, né, com a pandemia, não é isso? Isso mesmo, Thiago. É como a gente falou, né? Esse paciente, a gente fala que é como se fosse um bebezinho recém-nascido, né? Ele perdeu toda a sua resposta, além de, né, da parte celular, ele perdeu toda a sua resposta imunológica. Geralmente, com 1 ano após o transplante, a gente revacina todo esse paciente, ele recebe todo o calendário lá vacinal e durante, né, até 1 ano pós-transplante, ele tem que ter todos os cuidados, igual a gente está vivendo hoje no momento de pandemia. Bem isso, lavagem das mãos, a parte de higiene, evitar aglomerações, uso de máscara. A gente pede, assim, nos primeiros 100 dias, que até em casa ele use, né? E depois, assim, em casa, com os compactuantes de rotina, se não precisa. Lógico, a não ser, né, que alguém comece com algum sintoma, assim. Mas até 1 ano que ele revacina, é o ano que ele vai ter mais cuidados, assim, mesmo com riscos de infecções. Doutora Emanuele e Tatiane, muito obrigado pela participação aqui na TV Abrale, trazendo um conteúdo riquíssimo sobre os cuidados após o transplante de medula óssea. Eu que agradeço, Thiago, Catarina e a Abrale, essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, um assunto, né, tão importante que realmente gera tantas dúvidas e angústias, né, ao paciente, à família, e realmente eu acho que é um canal muito bacana para a gente estar podendo esclarecer. Gostei bastante, estou à disposição sempre que precisar. Eu agradeço o Thiago e a Abrale pela oportunidade da gente poder estar abordando esse assunto do transplante infantil, que é um assunto muito importante hoje em dia, como a doutora falou aí, que gera muitas dúvidas, e a gente poder estar aqui para esclarecer isso. Pode contar com a gente, eu, doutora Manu, estamos à disposição de vocês. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar o seu comentário, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber as notificações. E não se esqueça, paciente informado é paciente empoderado. Seja protagonista do seu tratamento. Tchau, tchau.